Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa quarta aula de francês, de français. E peço para você que se você não assistiu a nossa terceira aula, tá? A aula anterior, clique aí no quadradinho que está aparecendo aí na sua tela e se dirija à aula anterior, assista e depois vem para cá, para não perder o foco e nem a continuação das aulas, para depois não ter eventuais problemas de se perder ou algo do tipo, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre gênero dos substantivos, tá? Que no francês, com relação ao português, é igual. Nós temos o masculino e também o feminino. Só que no francês antigo, né, antigamente, a gente tinha também o neutro, o gênero neutro. Mas hoje isso caiu fora de uso, tá? Não se usa mais, não tem mais essa nomenclatura de neutro. Mas alguns gramáticos ainda dizem que sim, que tem algumas palavras que é considerada neutras, mas isso não vem ao caso. Isso daí é mais uma discussão de críticos e tal. Mas o padrão mesmo da língua francesa hoje é o masculino e o feminino com relação a esses gêneros dos substantivos, ok? Bom, hoje nós vamos então usar esses gêneros de uma forma da qual a gente pega o masculino e transforma para o feminino, ok? Então daí a gente já aprende a forma masculina e o feminino e a gente já aprende a fazer algumas transformações de masculino para feminino e obviamente que se você sabe transformar para feminino, você sabe então transformar de volta para o masculino, tá? Bom, então no geral o francês, quando você tem uma palavra masculina, é acrescentar um E para transformar em feminino, tá? Como por exemplo, le fiancé, que é o noivo. Acrescenta um Ezinho lá e fica la fiancée, que é noiva, tá? Por exemplo, o candidato e a candidata. Le candidat, la candidate. Aumentou só um Ezinho ali, né? Ó, terminou em T aqui aumentou um E. Então, essa é a regra geral. E como todo idioma tem suas particularidades, o francês também não é diferente, também tem. Aquelas palavras que você, óbvio, vai acrescentar o E no final, mas tem alguma outra mudança que a gente vai estar fazendo, tá, ok? Então vamos conhecer. Palavras que terminam em an e on, né? Que aqui no português é en, on. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse n e duplicar e depois acrescentar um e. Então, por exemplo, le chien, la chienne. Pode ver que a letra n está duplicada, né? Aqui, ó, duplicou o n e depois em seguida pôs o e. Le chien é o cachorro e la chienne é cachorra. Aqui, l'espion e l'espionne. O espião e a espiã. Também duplicou o N e depois acrescentou o E. Ok? Quando a palavra termina em an e an, o que nós vamos fazer? Simplesmente acrescentar um E. É uma regra que você só acrescenta um E, mas tem exceções também, tá? Mas vamos ver aqui a regra. Por exemplo, le cousin et la cousine. Le cousin et la cousine. Que é o primo e a prima. Tomar cuidado aqui para não pronunciar esse U, cousine, em cuisine. Não é um U com biquinho, tá? O U com biquinho é somente quando tem o U, que você vai fazer aquele som de U. Quando tem um O e um U, é U mesmo. O primo, a prima. Então, ó, só acrescentou o E, né? Aqui, soberano, soberana. Le souverain, la souveraine. Acrescentou só um E também, não duplicou o N. O soberano, a soberana. Le faisan, la faisaine. Que é o fazão, né? Então, nesse caso também não duplicou o N, porque terminou em an, que nem aqui, e só aumentou o E. No caso, nós temos uma exceção, né? Le paysan, la paysanne, que é o camponês, a camponesa. Que no caso terminou em an, que nem aqui, mas a gente duplica nesse caso o N e depois em seguida que vai colocar o E, ok? Quando terminar em el ou eal, que no caso é el e o no francês, o que nós vamos fazer? O feminino se transforma em el, E-L-L-E. Então, por exemplo, o nome Gabriel vai ficar Gabrielle, ok? Gabriel, Gabriela, vamos supor, né? E le jumeau, la jumelle. Então, terminou em o, né? Eal, e aí troca para el, ok? O gêmeo, a gêmea. Terminado em et, que no francês é e, se duplica o T. Então, por exemplo, le minet, la minette. Le minet, la minette. Que é o gatinho, a gatinha. Então, a gente duplica o T, ó. E em seguida, põe o E.
Uma exceção é o prefeito, le préfet. No caso, a gente não duplica o T, acrescenta um E. Somente E, ainda grafa aqui no caso, né, com um acento grave. Mas não são todas as palavras que a gente grafa com acento grave, ok? Essa é uma das palavras que a gente põe o acento grave. Então, le préfet, la préfète. Não duplicou o T, só acrescentou E e grafou com acento, ok? O prefeito e a prefeita. Aqui terminados em ot, at, que no caso em francês é OA. Le candidat, la candidate. Então, o candidato, a candidata, né? No caso aqui terminou em ot e at. Nesse caso você também não duplica o T e você só acrescenta o E. Então, le candidat, la candidate. Só acrescento o E, que nem aqui, ó, nesse exemplo que eu fiz aqui, que é o mesmo, ok? Le dévot, la dévote, que é o devoto e a devota, né? A gente também não acrescenta, não duplica o T, só acrescenta o E, ok? Uma exceção é esse aqui, le chat, la chatte, que a gente duplica o T, né? Que é o gato, a gata. No caso aqui é gatinho, gatinha, né? Aqui é o gato normal. Le chat, la chatte, o gato, a gata. Duplica o T e em seguida põe o E. E esse é uma outra palavra que não segue essa regra aqui, né? Que a gente duplica o T também. Mesmo que a palavra termine em ot, né? Que é o. Então, le sot, la sotte. Que é tolo, bobo, tá? Le sot e la sotte. Ok? Duplica o T e acrescenta em seguida o E. Vamos ver um outro exemplo. Terminados em E, né? Que no português ER. A gente simplesmente copia esse ER, acrescenta um E e grafa o primeiro E aqui dessa terminação com acento grave. Então, por exemplo, le boulanger, la boulangère, ok? Então aqui o E é fechado e aqui ele é aberto. E a gente pronuncia o R raspado, né, na garganta. Então, le boulanger, la boulangère, que é o padeiro, a padeira, né? Le fermier, la fermière, que é o fazendeiro, a fazendeira. No caso, terminou em ER também. Copia o ER, aumenta o E e grafa com acento grave, ok? Terminados em F, a gente vai tirar o F e acrescentar VE. Então, por exemplo, un captif, um cativo, une captive, ok? Aí, tira o F e coloca V e o E. Outro exemplo, un veuf, une veuve, que é um viúvo, uma viúva. Também tira o F e coloca V e E, ok? Ou uma terminação com X, por exemplo. Un époux. Un époux, un époux é um esposo, né? Um marido. Terminou com X, o que nós fazemos? Tira o X e põe SE, que vai ter um som de Z, por exemplo, Z. Então, un époux, une épouse, né? Une épouse, ok? Mesma coisa aqui, invejoso, né? Un envieux, une envieuse. Terminou com X, aumenta SE, ok? Invejoso, invejosa. Terminou com C, o que nós vamos fazer? A maioria se faz assim, tira o C e põe QUE. Então, un turc, une turque, ok? Uma exceção é esse aqui, que é duc, duchesse, que é duque, né? E a duquesa. E aqui un turc, un turc, que é um turco, e une turque, que é uma turca, por exemplo, né? Terminados em EUR, EUR. Você vai tirar esse EUR e colocar, no caso aqui, EUZ, né? Euse. Ok? Então, por exemplo, le danseur, la danseuse, que é o dançarino, a dançarina, ok? Por exemplo aqui, le menteur, la menteuse, que é o mentiroso, a mentirosa. Então, uma exceção aqui, terminando com eur, ó, eur, que é eur, né, no francês. Só que nós não faz dessa forma que eu falei, que tira o eur e põe euse lá, né? Não, ó, empereur vai ficar impératrice, impératrice.
aqui, né, imperador, imperatriz. Pêcheur e pécheresse, pécheresse, que é pecador, pecadora, né? Ó, em vez de pôr essa terminação, foi essa aqui. Aqui, inférieur, inférieure. Tá vendo a diferença? Inferior e o inferior feminino, né? Quando a pessoa, uma mulher é inferior. Lá eles também diferenciam. No caso, o Brasil não, né? Então, inférieur, inférieure. Não é a mesma terminação. Outra aqui é ambassadeur, que é embaixador. E no feminino, ambassadrice. Ambassadrice, ok? Vamos ver outras terminações. Por exemplo, quando é eur também, né? Mas tem um T antes, no caso, né? A gente faz o quê? Tira esse teur e coloca trice, né? Que no francês é teur, troca para trice. Então, por exemplo, o tradutor, a tradutora. Le traducteur, la traductrice. Ok? Tirou o teur lá, ó, e pôs o trice. Uma exceção, por exemplo, chanteur ficou chanteuse. Seguiu essa regra aqui, ó, né? Débiteur ficou débiteuse. Mas quando, nesse caso, significa vendedora ou vendedor, né? No caso, quando significa devedor ou devedora, aí no caso, vendedor é débiteur no masculino e devedor também, débiteur. Mas vendedora é débiteuse e devedora é débitrice, ok? Embora para vendedora a gente usa também vendeur e vendeuse, para feminino vendedora, ok? É mais utilizado esse do que esse aqui que eu passei. Esse aqui é mágico, é feiticeiro, encantador, né? No caso, encantador é substantivo, não encantador é adjetivo, tá? Aqui nesse caso, como que fica o masculino, né? Ó, enchanteur, enchanteur. E daí eu não posso fazer que nem esse aqui, trice. Eu faço eres, né? Eres. Então, enchantresse, enchantresse, ok? Mágico, mágica. Quando termina com e mudo, por exemplo, que é aquele e que a gente não fala. Então, no caso, tigre, tigre, tigre. Aí o que eu faço? Simplesmente aumento esse S, né? S. Então fica tigresse, tigresse. Outro exemplo, prince, princesse. Príncipe, princesa. Né? Tigre, tigresa. E nègre, négresse. Negro e negra, no caso. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa é a primeira parte da nossa aula, né? E conto com a presença de vocês na parte 2 dessa aula, que eu vou falar sobre uns gêneros especiais dos substantivos, que a gente não muda terminações, mas sim uma palavra em geral, ok? Bom, então por hoje é só e até a nossa próxima parte. Tchau, tchau! E se você ainda não se inscreveu, não esqueça, se inscreva no nosso canal para ficar parte, é claro, das nossas aulas, ok? Tchau, tchau, Deus abençoe vocês e bons estudos. Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima parte. Tchau, tchau!